Hoje eu vou explicar para vocês os 5 pilares. Eu sei que muita gente não gosta de número, mas vamos lá. Os 5 pilares que movem pessoas a fazer algo. E é principalmente o que acontece no YouTube para que faça com que vocês cliquem ou, enfim, curtam, compartilhem, comentem a respeito de um vídeo. Eu vou começar falando primeiro de uma técnica, se é que existe. Vamos lá, primeiro eu tenho que traçar uma pequena linha aqui de tempo. Em 2020 eu fiz o meu primeiro canal, onde lá eu falo sobre o meu ramo principal de atuação, que não vem ao caso eu citar aqui. E agora, nos últimos 2 ou 3 anos, devido às adaptações de mercado e tudo, eu desenvolvi um canal fora do país. E por incrível que pareça, não consegui monetizar mesmo usando todas as técnicas de vendedores aí de cursinhos. E agora vocês que clicaram nesse canal, eu talvez aqui esteja próximo disso, mas só vou comentar isso com vocês quando realmente acontecer. Aí vocês vão ver alguma postagem. Então, para quem não saiu ainda do vídeo, vamos à técnica. A primeira delas, o elefante na sala. O diagnóstico que eu tenho aqui do meu canal. Vamos lá. Eu tenho que ser 100% honesto com vocês para citar que, óbvio que só quando eu faço capas bem chamativas, que o pessoal insiste em chamar isso de clickbait, e eu não considero clickbait. Clickbait é quando tu coloca na capa uma coisa e dentro do vídeo tu entrega o contrário do que tá na capa. Clickbait, nessa definição, muita gente classificou alguns vídeos que eu fiz como clickbait, só que ninguém entendeu a proposta do canal. E aí quando eu fiz um vídeo falando a respeito de um acontecimento dentro de personalidades, celebridades da internet, onde tá havendo até um conflito judicial entre essas pessoas, aí muitas pessoas não entenderam que eu aqui traço paralelos entre as coisas, que eu vou explicar mais no final. E aí, óbvio que eu fui execrado. Só que, ao mesmo tempo, quem está tentando colocar vídeos no YouTube não está usando o YouTube apenas como uma galeria de imagens ou vídeos. Claro, tem gente fazendo isso também, mas quem faz isso com capa, com texto, com coisas que são pensadas, bem elaboradas, ela faz para que tenha visibilidade, para que ela ou divulgue a si, ou divulgue o conteúdo dela. E muitas das vezes com um propósito de venda indireta. Tá? E eu não sou muito diferente disso. Mas aí como que tu vai chamar a atenção das pessoas se tu não fizer algo que é como uma isca na capa? Tá? Então, mais ao final eu vou discorrer a respeito disso. A segunda coisa que vocês talvez não entendam, quais são as coisas que impulsionam o homem? E quando a gente cita o homem, a gente fala humanidade, homem e mulher. Mas tem gente que tenta sempre criar problema com as coisas que a gente fala. Isso vem da língua portuguesa, mas é papo para outro momento. O viés da negatividade sempre que tu fala de coisas ruins, tu traz pessoas pro teu canal. Elas clicam, elas querem ver. Por quê? É um princípio da humanidade, é uma coisa básica do ser humano. O que movimenta a tua vida? Além de paixões, e isso a gente classifica como tesão, amor, todas essas coisas. Então, quando tu vê algo muito belo em outra pessoa, que a ti produz aquela reação química, aquilo vai te impulsionar o quê? Querer ver mais daquilo. É quase como se fosse a questão da dopamina, tá? Mas aí assim, eu não tenho embasamento suficiente para falar, eu não vou ser canalha aqui, desonesto, de dizer que eu consigo explicar isso. Mas é algo intrínseco do ser humano. É algo básico. O que são as primeiras coisas que tu repara em alguém normalmente? Principalmente quando tu é mais jovem. A primeira coisa é estampa. A primeira coisa que tu vai prestar atenção, homem para mulher, ou o contrário, ou o mesmo gênero, enfim, os atributos físicos. Aí, à medida do tempo, a gente vai perdendo isso e vai considerando mais outras coisas. Aí entra aquele papo da objetificação das pessoas. Fato é que, de um lado e de outro, isso acontece. Ora muito efervescente e evidente, ora não. E a outra coisa que move muito nós humanos, em vários aspectos, o medo ou o conflito. São as duas coisas. E uma outra coisa que está ligada a tudo isso que a gente está falando, fofoca. E uma coisa que eu tenho que pontuar o ser humano só chegou até aqui e só conseguiu, de uma certa maneira, conquistar o mundo, colocamos aspas aí, por conta, até porque como eu não sou antropólogo, eu não vou discorrer de antropologia aqui, ok? Então a gente procura outros vídeos aí para embasar isso. Mas é uma condição nossa de evolução. Então essas coisas todas são as que nos movem. E a fofoca foi o que? Espalhando, olha, eu vi tal coisa um dia em tal lugar, então se a gente fizer assim, assim, assado, vai dar certo. Ou então, olha, um dia eu vi algum fulano de tal, lá da outra aldeia fazendo tal coisa. Então se a gente fizer isso, a gente consegue nos desvencilhar desse problema aqui. Então são coisas que movem a humanidade. O medo,
o impulso sexual, obviamente, e o conflito. Essas coisas, elas são intrínsecas, é o que vai despertar a curiosidade de alguém. Fora essas 3 coisas, aí realmente vai muito do teu intelecto. Mas a coisa basal, a coisa primordial que vai gerar impulso na pessoa são essas. Claro que existem outras, mas essas são as principais, né? E uma outra coisa também que pode fazer nos mover é fome, né? Mas aí a fome não vai estar num vídeo, ok. Então vamos lá. A fuga de si mesmo. Aí agora entra o meu lado aqui terapeuta da história, né? Então agora a gente começa aqui a ter algumas inclinações para que vocês entendam o meu propósito com esse vídeo, em geral. Vamos lá, mais uma vez traçando paralelo com o meu vídeo mais assistido, mais polêmico, onde muitas pessoas falaram atrocidades a meu respeito sem nem me conhecer. O que ocorre? Essas pessoas, geralmente, elas emanam uma energia que, na verdade, está dentro delas. Está dentro da pessoa. Aí, por um recorte, ela solta aquilo. Né? E ela destila justamente aquilo que ela procurava na capa, que ela não encontrou, aí ela prefere descredibilizar o que tu tá falando, dizendo que tu deu voltas, giros e rodopios, e que tu não entregou o que ela queria. E digo pra vocês, onde é que isso agora chega no clickbait? Vamos lá, eu não falei no início do vídeo que clickbait é quando tu fala algo na capa e quando dentro do vídeo tu entrega o contrário? Perfeito. No final eu vou falar a respeito de cavalo de Troia, que é uma coisa que eu acho que ninguém tá falando por aí. Não sei se eu sou o pioneiro nisso. Talvez eu seja, mas é um pouco diferente. Mas a gente já vai chegar lá. E vamos à engrenagem do clickbait. Aí agora sim, agora a gente começa a entrar em algo específico da técnica. Mas sem ter toda essa base que eu tracei a vocês, vocês não chegariam até aqui com essa propriedade. Então vamos ao tal do clickbait, o algoritmo versus a alma. E sim, eu tenho só o tópico aqui, o resto eu vou da minha cabeça. Lembra do que eu falei das coisas basais e também, como eu disse, do meu elefante na sala, né? Onde eu fui verdadeiro com vocês. Se eu não fizer algumas coisas apelativas aqui, como é que eu vou ter audiência? Como é que eu vou chamar as pessoas para assistir o meu conteúdo? Porque quando eu faço conteúdo rico, bom, bacana, um conteúdo assim mais que alguns vão chamar de aguinha com açúcar, o pessoal não clica, o pessoal não dá bola. Se eu não fizer uma capa mega ultra blaster palatável, aí a gente entra na coisa do falar também. Isso também tá ligado ao topo e tá ligado ao segundo, que é o viés da negatividade, a nossa biologia. Então, assim, quando eu falo da nossa biologia, nós éramos preparados para caçar, nós éramos preparados para estar na rua. Os homens, principalmente. As mulheres, em grande maioria, em grande parte, elas ficavam na caverna. Até onde sabemos, de estudos de antropólogos, né, as mulheres, né, ou o sexo feminino na ocasião, não ia com os homens para o conflito lá da caça, né, para a busca. Então, o que nós procuramos quando a gente vai comer, por exemplo, um lanche saboroso? Primeiro, a imagem. Aí agora vem as técnicas do clickbait, né? A imagem ela tem que ser já degustativa, ela já tem que trazer uma sensação. E quando tu vai morder lá aquele teu lanche saboroso, o que tu tem lá? Super paladar, né? Condensado. Então, essa é a técnica do clickbait. Tu começa largando para a pessoa uma suposta intenção, um sabor, uma cor, um cheiro. Tu começa a largar ali, a destilar algo que a pessoa, uau, ela fica na sagacidade, no impulso de clicar. Também, isso, o quarto item aqui da nossa lista ligado aos outros 3. Só que dentro desse clickbait tu vai entregar o contrário, ou seja, vamos lá. Mentira na capa sobre prisão de fulano de tal. Beleza, aí tu clica, na verdade o cara, sei lá, supostamente foi acusado por alguém, mas no decorrer das situações acabou não acontecendo, a pessoa foi absolvida. Mas na capa tu coloca alguém atrás das grades. Simples assim. Ou fulano foi eletrocutado. Aí tem lá o cara passando pelo aquele trauma, né? Só que dentro do vídeo tu clica, não. Alguém lá teve uma ação preventiva, analisou, fala, não aconteceu. Então é quando tu faz o contrário. Isso é clickbait. Mas agora o que eu vou falar pra vocês finalizando? Onde eu inicio sobre clickbait, agora eu falo a estratégia do cavalo de Troia. E agora muita gente vai pensar, pronto, tá, agora sim, agora o cara tá indo pra esse lado vendedor de curso, coach, sei lá o que vocês vão julgar aqui. Mas eu prometo pra vocês, limpem o coraçãozinho de vocês agora pra ouvir isso e prestem atenção. O cavalo de Troia tu faz um chamariz, ele é uma isca.
Então tu larga na capa uma emoção, algo que tá ligado a pessoas relevantes da web, sei lá, do mundo corporativo, artista, tu começa a falar a respeito daquilo, mas dentro do conteúdo, em algum momento, tu desvia. E aí tu traz a pessoa pro teu foco. O que tu realmente tem para propor como um texto. Eu acho que eu não conheço alguém que esteja fazendo isso hoje. Então, assim, o clickbait, eu acho que se em algum momento isso aí mudar agora de clickbait para cavalo de Troia, eu acho que muita gente vai começar a usar, a adotar esse nome. E como eu falei pra vocês, eu não sei se eu sou um pioneiro nisso, tá? Mas trocando uma ideia com algumas pessoas aí, eu acho que eu sou o primeiro a pensar nessa história. Que é, o meu canal aqui, ele tem uma alcunha, um objetivo de falar de coisas mais assim do campo mental, do campo de aprendizado. E no sentido de tentar, né, humanizar de verdade esses seres humaninhos aí que a gente tem, que estão precisando dar uma melhorada, né, no jeito de agir e tal. E tá faltando muita empatia no ser humano ultimamente. Tanto que assim, eu vi pelos vídeos aqui que eu larguei, né? O pessoal é muito belicoso na internet. E eles te xingam. E eles esquecem do nickname deles, do user, né? E que a gente pode ir lá e averiguar algumas coisas e ver, a doutora fulana de tal, ou a senhora fulana de tal, que é professora, né, que deveria ter uma conduta um pouco mais de retidão, vamos dizer assim, de polidez, extremamente antidiplomática, né? E vai lá e xinga a pessoa de ponta a ponta, sem conhecer uma vírgula da minha pessoa, do que eu faço, das pessoas que convivem comigo. Mas o que impulsiona esses ódios das pessoas? É justamente isso. Quando tu fala uma palavra também que não tá de acordo com a cartilha, a pessoa pira, né? E esse é o meu objetivo aqui no canal. Hora e meia, aliás, volta e meia, ou hora ou outra, era isso que eu queria falar, eu vou largar isso, assim, que é o Cavalo de Troia. Talvez lá fora ele tenha o nome de Easter Egg, que é ovos de Páscoa, né? Só que Easter Egg tu vê em jogos de videogame. E por incrível que pareça, eu falo disso, mas eu não sou um jogador. Acho que eu parei lá na época do Super Nintendo de jogar. E, enfim, o Easter Egg é um personagem que às vezes aparece ao fundo no cenário de um jogo, mas que na verdade ele às vezes já é um personagem de um outro jogo que vai ser lançado pela empresa. Ou ele aparece lá ao fundo porque o pessoal tem a tal da skin, né, que é a imagem do jogador, já tem pronta de outro jogo que já é consagrado e coloca lá ao fundo assim escondidinho para justamente a pessoa ficar procurando no cenário ao invés de jogar. Isso acontecia muito em jogos de luta antigamente. E eu uso, vamos dizer assim, essa ideia do eu largo uma isca. Então, assim, podemos chamar de cavalo de Troia, de isca, de easter egg, de ovo de Páscoa, sei lá. Contanto que eu trago a pessoa, passo aquela informação, então eu já, de cara, logo no início do vídeo, eu já tento entregar a respeito daquele assunto. Mas logo na sequência eu tento puxar ali as pessoas para esse encontro aqui de uma filosofia a respeito de ir abaixo das camadas, ou adentrar mais do que uma ou duas camadas do assunto. Né? Tentar ter visões 360 graus. Eu acho que esse é o meu principal objetivo aqui das coisas. Começar a entender que às vezes a gente tem uma microvisão, ou uma visão de antolho, colocando aqui os antolhos do cavalo. Não, me perdoem se não for esse o nome que vocês conhecem, mas é o que eu sei. E muita gente vem com visões fechadas, ou seja, ao invés de ter uma visão 360, e não que eu tenha, mas o meu objetivo aqui é fazer com que mais gente tenha. E eu mesmo, talvez eu aprenda algumas coisas fazendo os meus vídeos e depois me assistindo. Não que eu vou lá e dou play nos meus vídeos, tá? Mas eu olho alguns deles antes de subir. E eu tento ter esse senso crítico. É óbvio que, eu já falei isso em outros vídeos, muita coisa que eu vou falar aqui vai envelhecer como vinho. Outras vão envelhecer como leite. Faz parte do processo. Afinal, não tiveram aí os inquisitores de internet que um dia pegaram no pé do Júlio Cocielo, se não me engano? Que o cara falou lá a respeito de um cara correndo e, queriam a caveira do cara depois. Aí passa o tempo, o tribunal da internet dá uma esquecida nas coisas e aí deixaram o cara em paz. Mas em compensação, julgaram o cara por uma piada que não feriu ninguém, que não tinha a intenção de ter a polêmica que foi gerada. Mas aí, sempre a galera da Inquisição da internet, ou o tribunal da internet, vai lá e cata aquilo do cara e tenta, sabe, perturbar a vida do cara, ao invés de deixar a coisa fluir. E aí, detalhe, o cara falou isso quando jovem. Com certeza a intenção dele não era aquela.
todo mundo logo, logo compreendeu. Cara, ele não falou aquilo com maldade no coração. Foi uma coisa... Ele fez uma comparação entre um cara muito bom da corrida com um atleta de corrida. Pô, né? E aí falou uma coisa, obviamente. Fez uma brincadeira que fere alguns. Paciência. É que nesses dias eu vi também um corte do Edu Falaschi, foi vocalista do Angra e hoje tem a sua carreira solo. Ele é um cara que, para nós brasileiros, ele é branco. Cabelo loiro, olho levemente claro, apesar de castanho, se não me engano. E pele branca, né? Para nós. Quando ele foi gravar lá em países nórdicos, o cara lá, ele falando e tal, a respeito que ele queria conhecer uma rica joia lá, um cara super, vamos dizer assim, mainstream, dentro do ramo do metal. Aí o cara falou, ele é meio avesso, assim, a latinos. E aí o cara, tá, mas peraí, beleza, eu não sou branco pra vocês? Aí ele, não, o cara que tava gravando ele, ok? Eu disse, não, cara, vocês não são, não. A gente percebe que vocês não são brancos. Ele falou, branco sou eu, o cara falando. Por quê? O cara, pele bem clara, olho, sei lá, azul ou verde, e o cabelo loiro original, Edu Falaschi. Alguém com pele clara, mas com cabelo nitidamente clareado artificialmente e olho castanho. Então, para eles notam que nós somos latinos. Logo, eles nos discriminam já diretamente. E uma outra coisa que também eu quero trazer a visão para vocês para uma reflexão. Existe o canal Vem a Mim em Língua Russa, do Thiago. Ele, quando fazia lá no Omegle, ou Omegle, não sei o nome do dispositivo lá, ele fazia as chamadas de vídeo com pessoas da Rússia. Sempre quando ele falava alguma coisa, o que os caras... A primeira coisa que eles diziam, nossa, ele é negro. Quer dizer, eles falavam de um jeito que pra nós, ouvindo uma língua russa, parece ofensivo. O que eles diziam? Um negro. Ele, Thiago, se ofendia. Passado um tempo, ele começou a entender. Pra eles, é surpreendente conhecer alguém negro. Não é comum lá. Só que eles falam com aquela intensidade, vamos dizer, o jeito com que eles querem remeter o assunto é, nossa, um negro, no sentido de, poxa, como é, isso é raro aqui, então, pô, que legal falar com... Eles tratam com simpatia, mas devido à língua, devido àquele jeito deles de um semblante mais fechado, um negro. E aí é óbvio agora que vão pegar esse recorte aqui meu e um dia espalhar por aí dizendo que eu fui de alguma maneira... nem quero citar o nome, mas que eu sou anti. E ele, com o tempo, até porque agora ele mora lá, ele começou a compreender. As pessoas falam disto com alegria no coração. Mas a gente, por uma questão cultural e do brasileiro, e também por uma questão muito forte de uma síndrome de vira-lata que a gente tem, aí entra a nossa, de novo, nosso tópico 2 do viés da negatividade e a biologia, no caso do brasileiro, o viés do brasileiro de negatividade é a nossa cultura aqui dentro. Então, se tu não pescou nada até agora do que eu falei sobre clickbait, eu acho que eu, querendo ou não, dei uma aula pra vocês a respeito de tudo que nós temos. Tu tem que identificar problemas. Quando tu vai fazer um vídeo, logo tu tem que falar do problema e tentar entregar uma solução pra ele. Esse é um dos princípios para que teu vídeo se dê bem. O viés da negatividade, a nossa biologia é as coisas basais, as coisas que levam o homem ao despertar. E a fuga de si mesmo. Aí aqui é um viés mais meu, né? De tentar trazer as pessoas para uma terapia / filosofia. Um jeito de mentalizar as coisas diferente. E eu tento fazer isso no meu canal. Só que quando eu vou puramente nisso aí, eu fracasso miseravelmente. A engrenagem do clickbait versus a alma. O algoritmo versus a alma. Aí nós temos, se tu fizer um conteúdo todo polido, tu não tem views. Se tu fizer um conteúdo que o algoritmo te empurra, porque daí 1 ou 2 ou 3 ou 4, 5 pessoas vão lá, comentam, clicam, hypam o vídeo e tu estoura, esse é o jogo. Então tu vai ter que buscar um equilíbrio entre uma coisa ou outra, tá? E me agradeço muito por estar largando esse conteúdo aqui de graça pra vocês. E na verdade sim, dá uma procurada aí nos links aí e me dá uma força também, já que eu tô ajudando vocês. E a tal da estratégia do cavalo de Troia, que é uma coisa que eu não sei se eu tô lançando, não sei se eu sou pioneiro, mas eu creio que é uma novidade. Que é isto. Tu faz a isca, entrega nos primeiros minutos aquilo que é necessário e tenta puxar a pessoa pro teu conteúdo. Para que a tua estampa, ou o que tu pretende passar pra pessoa de mensagem, que ela atinja o coração. É isso. E eu espero de fato que quem ficou até aqui e ganhou, vamos dizer, esse mini curso, vamos colocar dessa maneira, que fique aqui. Porque eu tenho uma visão muito mais do 360 para passar para vocês e pra gente tentar tirar um pouco dessa coisa, dessa loucura da inquisição da internet. Tá chato pra caramba isso daí.
A gente tem que começar a ter mais polidez no jeito de pensar e principalmente no que a gente fala. Porque o pessoal esquece muito, né? Que tem coisas que... Algumas coisas que a gente fala, elas se perpetuam, né? E eu, inclusive, eu tenho sim o meu receio aqui, o meu resguardo de falar algumas coisas, porque eu sei que muita gente vai pegar e vai distorcer o que eu falei. Inclusive, isso aconteceu no meu vídeo, até o momento que eu tô gravando esse, o mais comentado até hoje. E eu usei uma metáfora sobre não ajudar mulheres quando ver elas em condições vulneráveis. Né? E eu fui execrado por aquilo ali. Chamado de misógino, de tudo que vocês podem imaginar. Fascista, tarará, todos os istas aí, deu... normal, né? Como se na minha casa não entrassem casais homossexuais, qualquer tipo de etnia. Eu não faço distinção entre pessoas. Pra mim basta tu ser uma pessoa honesta, pagadora de impostos, assim como eu e creio que todos vocês aí. Bom caráter, boas condições cognitivas, mentais, boa índole, boa criação. Isso é o básico. Na verdade deveria ser o básico, mas hoje é uma coisa que tu tem que enaltecer. E aí, para um bando de louco, às vezes que vem aqui conversar com a gente, aliás, vem aqui criticar e que não conhece, vocês não sabem uma vírgula de quem eu sou. Eu espero que essa base toda aí, para quem ficou curioso sobre o assunto, que sirva de algo. E outra, por favor, fica aqui nesse canal. Isso entra lá no elefante na sala, né? O apelo. O elefante na sala é quando tu faz um apelo, quando tu discursa com eloquência, dizendo, cara, me ajuda. Faz a tua... Eu tô fazendo a minha parte aqui de passar algo e tu também deve me ajudar. E é mais ou menos esse o gatilho também. Mais ou menos não, é isso, tá? Então, me ajudem, fiquem aqui. Eu tenho certeza que alguma coisa dos vídeos que tem aqui, ou algumas que eu vou lançar no futuro, vão fazer alguma diferença pra vocês. Gostaria muito que você desse um apoio, olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.